Boa tarde. Nós vamos apresentar um trabalho da matéria de Bioquímica, atividade 5. É sobre metabolismo de lipídios. Nós somos um trio, os integrantes são Letícia Lourdes Marques Lucas, Carolina R. Landeira e Blena Matheus Silva. Eu vou apresentar a questão 1. Ok, a questão 1, como está mostrado na imagem, possui 3 itens. Vou começar pelo item A e seguir a ordem correta. Ok. A principal origem dos ácidos graxos utilizados pelo músculo, como perguntado na questão, é o tecido adiposo. Durante o exercício físico, as glândulas suprarrenais produzem adrenalina, hormônio que atua nos receptores beta-adrenérgicos dos adipócitos, promovendo a via de ativação das enzimas ATGL, HSL e MGL, responsáveis pela metabolização dos triglicerídeos em ácidos graxos durante a lipólise. Tais enzimas são reguladas por outra enzima, a pKa, que é responsável por fosforilar a HSL, tornando-as ativas, e peripilinas, que são proteínas que envolvem os triglicerídeos e atuam como inibidoras da ATGL. Quando elas são fosforiladas, portanto, elas tornam as ATGLs ativas, permitindo a degradação dos triglicerídeos. Por fim, o ácido graxo produzido pela lipólise é endereçado à via de beta-oxidação de forma a produzir energia de forma muito mais eficiente, digamos assim, produz muito mais ATP, como é demandado do exercício físico. Ok, o item B. O jejum acarreta uma queda de glicemia, induzindo a secreção do hormônio glucagon pelo pâncreas. Tal hormônio, assim como a adrenalina, mencionado na questão do exercício físico, também atua nos receptores beta-adrenérgicos adipócitos, induzindo assim a via de sinalização que ativa as enzimas essenciais à lipólise, mencionadas no item A, promovendo, portanto, a liberação dos ácidos graxos para serem degradados via beta-oxidação, garantindo, assim, uma fonte de energia alternativa aos outros tecidos, permitindo que a glicose, em escassez, seja utilizada somente pelos tecidos que dependem dela. Por fim, o item C, sobre a questão da vascularização e os ácidos graxos utilizados pelos músculos. O aumento da vascularização facilita sua utilização porque os ácidos graxos produzidos no fígado são transportados pela corrente sanguínea por meio da proteína albumina. Portanto, quanto maior a vascularização, mais eficiente vai ser esse transporte para o tecido que precisar, no caso, os músculos. Agora, a questão 2. Bem, aqui a gente tem a apresentação de um quadro clínico, né, de um paciente, e a doença responsável pelo quadro desse paciente é a diabetes. A partir dos sintomas, é possível induzir que a respiração ofegante que ele apresenta consiste em um mecanismo metabólico para diminuir a concentração de gás carbônico no sangue, isso de modo a deslocar o equilíbrio do tampão do carbonato no sangue em situações de acidose metabólica, de modo a consumir prótons H+, que estejam em alta concentração no plasma, e assim restaurar níveis normais de pH. As altas concentrações de ácidos orgânicos na urina confirmam essa condição de acidose, e a confusão mental consistiria, nesse caso, em uma complicação do quadro. Além disso, tem-se o hálito forte, que é típico da produção de acetona no fígado, pela descarboxilação do acetoacetato, liberado no sangue junto a beta-hidroxibutirato. Ambos são corpos cetônicos, né, liberados juntamente à acetona pela oxidação incompleta de ácidos graxos presentes no sangue. Um outro sintoma consiste na alta glicemia, que associada ao quadro cetogênico ratifica um quadro de diabetes. Nessa patologia, o organismo tem produção deficitária de insulina ou resistência a ela, em que o metabolismo ele é regulado principalmente pelo hormônio glucagon. Por isso, as células não acessam a glicose em altas concentrações, mesmo que ela esteja em altas concentrações no sangue. E a produção de ácidos graxos pela lipólise e a de corpos cetônicos no fígado visam a suprir as demandas energéticas dos tecidos. Portanto, a acidose cetogênica é uma complicação aguda da diabetes, determinando os sintomas apresentados pelo paciente. O tratamento consiste, como foi feito, né, na questão, na administração de insulina para o acesso
dos tecidos à glicose e na administração de bicarbonato a fim de consumir os prótons H+, no sangue que estejam em excesso e reverter a acidose. Na questão B agora, os ácidos orgânicos apresentados no caso clínico, né, excretados na urina, são o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato. Na condição de jejum, a glicose ela precisa ser preservada para tecidos que a utilizem de forma exclusiva, e a lipólise no tecido adiposo, estimulada pelo glucagon, liberado durante o jejum, é essencial para o fornecimento de ácidos graxos e glicerol no sangue. Com isso, diversos tecidos são capazes de obter energia desses ácidos graxos, como músculo e fígado, no processo da beta-oxidação, à exceção do cérebro, que não acessa os ácidos graxos devido à barreira hematoencefálica. O fígado, no entanto, realiza a oxidação incompleta dos ácidos graxos com alta produção de acetil-CoA. Devido à gliconeogênese que está ocorrendo durante o jejum, que retira intermediários do ciclo de Krebs para produzir glicose, não há oxalacetato suficiente para, junto ao acetil-CoA produzido, formar ácido cítrico e manter a ativação do ciclo de Krebs. Então, como recurso para consumir esse acetil-CoA, o fígado produz e secreta corpos cetônicos de forma a impedir a inibição da beta-oxidação e de forma a regenerar a coenzima A necessária para esse processo. A estagnação da beta-oxidação poderia ainda gerar um acúmulo de grânulos de ácidos graxos no fígado, definindo um quadro de esteatose hepática. Esses corpos cetônicos são consumidos por outros tecidos também, como o músculo esquelético, coração, rins, cérebro, o que é de extrema importância para o suprimento das demandas energéticas, assim como para a preservação da glicose para tecidos que dependem dela. Agora eu vou passar para a questão 3. Na questão 3, no item A, na dieta cetônica, o indivíduo consome poucos carboidratos, simulando uma situação de jejum, na qual há baixos níveis de insulina no sangue. Com isso, há degradação intensa de triacilglicerídeos pelo tecido adiposo para suprir a demanda energética, resultando na liberação de glicerol e de ácidos graxos no sangue. E esses ácidos graxos serão oxidados na via da beta-oxidação por tecidos, como o fígado e o músculo. No fígado, as moléculas de acetil-CoA produzidas em alta quantidade nessa beta-oxidação são oxidadas parcialmente a corpos cetônicos, havendo um pico desses no sangue. Os corpos cetônicos são transportados aos tecidos extrahepáticos, como o músculo e, em especial, o cérebro, que diminui o consumo de glicose e passa a utilizar os corpos cetônicos como combustível complementar. Logo, essa dieta é chamada de cetogênica devido ao aumento considerável de corpos cetônicos decorrentes da lipólise de triacilglicerídeos. Já na letra B, as células tumorais, por possuírem disfunções mitocondriais, apresentam grande dependência do metabolismo glicolítico, pois essa via produz energia rápida e metabólitos capazes de suportar altas taxas de proliferação. Por isso, a massa do tumor é maior em dietas normais, que são ricas em carboidratos, como foi mostrado no gráfico A. A administração da dieta cetogênica simula uma situação de jejum, como foi dito na letra A, o que implica na menor disponibilidade de glicose e maior oferta de corpos cetônicos, mostrado no gráfico C, o que não é favorável para células tumorais. Nas dietas normais, como foi mostrado no gráfico B, elas são favoráveis às células tumorais, já que o nível plasmático de glicose é maior, o que permite o metabolismo glicolítico. Assim, como as células tumorais não conseguem metabolizar os corpos cetônicos, os níveis intracelulares da enzima beta-hidroxibutirato desidrogenase são baixos, como foi mostrado no gráfico D do estudo. Por fim, como os níveis de glicose estão baixos devido à dieta cetogênica, essas células morrem devido à deficiência metabólica, o que explica a massa tumoral menor em dietas cetogênicas administradas no estudo, como está escrito no gráfico A. Aqui, então, a gente encerra a atividade 5. Obrigada pela atenção.